Oi, eu sou o Felipe e em 2 anos eu mudei bastante a minha vida, pra não dizer completamente, pra melhor, porque eu finalmente entendi que as coisas são um processo e que se a gente quer chegar nos resultados que a gente almeja, não dá pra pular etapas por mais complicadas que elas sejam. Antes eu lidava basicamente com 3 principais problemas, problemas maiores que tinham essas repercussões no restante da minha vida. Começando do mais básico deles, eu queria muito fazer medicina e eu ainda não tinha passado no vestibular. Com 16 anos eu me formei no ensino médio e eu passei direto na Universidade Federal com uma nota boa no Enem no curso de engenharia, mas não era aquilo que eu queria fazer. Eu decidi que eu queria muito fazer medicina, mas aí acabou que eu não consegui passar logo de cara e era um problema que eu tinha, eu não estava conseguindo passar no vestibular nas universidades públicas que eu queria fazer. E, inclusive foi nesse contexto que eu criei aqui esse canal em 2019, compartilhei com vocês bastante dessa parte da minha história. E esse era um problema que eu tinha, até 2022, que foi o ano que eu fui aprovado. Consegui ser aprovado em 4 universidades públicas, hoje em dia eu tô no 4º semestre na Universidade do Estado do Pará, aqui em Belém, que é onde eu moro. Mas eu tinha 2 outros problemas também bastante contundentes e que eram bem maiores, na verdade, que essa questão do vestibular. Um deles era a minha saúde física. Eu tinha um quadro de obesidade grau 3, né, a famosa obesidade mórbida. No meu maior peso registrado eu tava com 164 quilos e com vários problemas de saúde, estatose hepática, né, que é a gordura no fígado, praticamente diabético, pressão alta, dores, processos inflamatórios muito loucos no corpo por conta da obesidade grau 3. Até que eu finalmente fui buscar ajuda médica mais especializada, vi que o meu caso estava bem grave já. Eu tinha um IMC, para vocês terem uma noção, o IMC é considerado o de obesidade a partir do IMC 30. Eu tinha um IMC de 49. Nessa época dos 164 quilos. Eu tenho 1,84 de altura, então meu IMC era 48, 49. E eu era considerado, até em termos médicos mesmo, um super obeso. Daí eu fui aconselhado pelo médico a tentar o tratamento pela cirurgia bariátrica, até pelo grau de obesidade que eu tinha e pelos outros tratamentos que eu tinha feito. Não é o único tratamento para obesidade, mas quando você tem uma situação tão grave quanto a que eu tinha, é um dos tratamentos mais efetivos. Inclusive, não vou fazer vídeos específicos sobre isso porque não é o foco do canal, mas eu sei que muito se tem... Nossa, eu tô muito gringo, eu tava pensando em misconception. Tem muitas concepções errôneas sobre a cirurgia bariátrica. Parece muito que é um processo automático, né? A pessoa faz a cirurgia e, independente de qualquer coisa, ela vai emagrecer muito em pouco tempo. E eu mesmo achava que era assim, e definitivamente não é assim que funciona. Ela é um tratamento que vai, dependendo da técnica cirúrgica, ela vai te causar... Inclusive, eu vou fazer uma prova sábado sobre isso. Ela pode gerar só restrição física por diminuir o tamanho do estômago. Isso faz com que você tenha uma ingesta menor de alimentos. Ou, por exemplo, a técnica a qual eu fui submetido é aplicada uma outra técnica cirúrgica com desvio intestinal que vai mexer também na questão dos hormônios, e isso tudo vai te propiciar o emagrecimento, mas você só consegue consolidar isso e principalmente manter depois de um tempo de cirurgia se você mudar completamente a sua alimentação e implementar exercícios físicos, principalmente de força. E a melhor coisa que se pode fazer depois de uma cirurgia bariátrica é manter e ganhar massa muscular para que você consiga manter os seus níveis hormonais adequados. Então é isso que eu tenho feito há bastante tempo. Além de ter mudado a alimentação, eu já faço musculação há mais de 1 ano e passei a gostar muito disso durante esse período, e de 2022 até mais ou menos ali 2023, até hoje eu ainda tenho tido algumas mudanças corporais, mas eu emagreci por volta de 70 quilos e consegui resolver todos os problemas que eu tinha de... Não tenho mais diabetes, nem hipertensão, nem nenhuma outra condição associada, não tenho mais gordura no fígado e etc. E o terceiro ponto, que é uma coisa que assombra a maioria dos brasileiros, eram problemas financeiros. Eu tava tentando vestibular, eu cheguei a trabalhar como editor de vídeo para alguns canais aqui no YouTube, mas eu ganhava relativamente pouco, às vezes conseguia tirar uns R$400 ali no mês, fazendo algumas edições. Isso me ajudava até certo ponto, mas vocês sabem, não todos vocês, alguns de vocês eu sei que vivem numa bolha e tudo bem, mas a situação é muito complicada, você manter uma casa é muito caro, tudo custa muito dinheiro, e eu tinha essa questão financeira, e eu consegui solucionar bastante disso investindo no meu trabalho aqui na internet e profissionalizando a maneira como eu produzo conteúdo e monetizando a maneira como eu produzo conteúdo, e com isso eu consegui mudar bastante a minha vida financeira durante esse período, e hoje em dia eu consigo dizer que eu tenho uma situação muito mais confortável do que eu tinha antigamente, graças a esse trabalho que eu consegui desenvolver na internet. É um trabalho, as coisas não acontecem por acaso, e foi só quando eu entendi isso e comecei a de fato agir como um trabalho, foi que as coisas começaram a mudar. Tem muita coisa em
envolvida nos bastidores de um canal no YouTube, de uma produção de conteúdo pra internet, para que você consiga montar isso como um negócio rentável de fato. E isso realmente é uma coisa na qual eu me orgulho muito. Eu consegui criar uma situação pra mim que me permite cursar a faculdade de medicina, que é um curso, sim, extremamente elitista, o qual eu não teria as mesmas condições de cursar se eu não tivesse o trabalho que eu tenho hoje. Não teria como ter todo esse apoio financeiro da minha família pra bancar as coisas que eu preciso bancar, e esse trabalho que eu desenvolvo me permite ter essa condição de fazer o que eu faço hoje com um pouco mais de segurança, com um pouco mais de serenidade. E por que eu decidi fazer esse vídeo? Por que eu tô falando tudo isso, né? Parece muito palavras ao vento, que não vai levar ninguém a lugar nenhum. Tipo, você pode estar se perguntando, tá, pra que eu quero saber disso? Porque até pouquíssimo tempo atrás, eu acho que eu tava como muitos de vocês podem estar agora. Eu não tinha muita perspectiva de nada. Eu não tinha perspectiva de mudar minha situação financeira em relação a nada. Eu tava muito frustrado com a minha situação de saúde, tava cada vez mais deteriorando esse aspecto, e também já tava desanimado e sem perspectiva de conseguir passar no vestibular. E eu ficava sempre me perguntando e achando tudo muito injusto. E assim, gente, não me entendam mal, esse vídeo não é sobre meritocracia, a vida é injusta mesmo. Infelizmente tem pessoas que, independente do quanto lutem, nunca vão conseguir ter acesso a nada, porque o nosso sistema não permite isso. Eu não tô falando de capitalismo, comunismo, ou então nenhuma dessas ideias que vocês podem estar pensando agora, mas vocês vão de convir comigo que a gente vive num sistema econômico desigual. Mas muitos de nós ainda temos muitos privilégios que às vezes a gente nem considera privilégio, né? Só o fato de você ter comida todo dia, de você ter onde morar, você ter oportunidade de estudar já é um grande privilégio. Muitas vezes a gente olha pra essa nossa situação e a gente acaba se colocando num lugar que a gente nunca vai conseguir nada, mas muitas vezes é porque a gente, de fato, não toma todas as ações que a gente poderia tomar pra conseguir fazer essas coisas. Mudar a tua situação, você mudar de vida, você corrigir problemas que você tá tendo, exigem um esforço, exigem uma motivação, uma força de vontade, uma energia, um grau de estudo muito alto, e é um preço realmente alto a pagar. Você vai ter muitos momentos de baixa durante esse processo para que talvez você consiga chegar no objetivo final. Mas muitas vezes isso é possível, e principalmente quando a gente entende o processo no qual a gente está inserido. Não existe muito isso de você um dia estar ali sonhando e simplesmente as coisas caírem do céu para você. A maioria das coisas na vida a gente consegue realmente se submetendo a vários processos, abrindo mão, fazendo sacrifícios e fazendo coisas que talvez a gente não gostaria de estar fazendo naquele momento, mas que são necessárias para que a gente saia de um lugar A para um lugar B que a gente quer chegar. Por mais difícil que pareça, na maioria das vezes nem leva tanto tempo quanto a gente imagina. Em 2 anos eu consegui mudar completamente esses 3 aspectos enormes da minha vida e que fazem diferença absurda na maneira como eu vivo hoje em comparação com como eu vivia antes. Mas se eu nunca tivesse me submetido a esses processos, se eu nunca tivesse mudado a forma como eu estudo, se eu nunca tivesse procurado ajuda médica especializada e seguido todos os protocolos à risca, porque as coisas não são automáticas como eu mesmo pensava, se eu tivesse acreditado em todas as pessoas que falavam que isso daqui não serve pra nada e que não tem como você viver de internet, ou então que isso é restrito para pessoas muito específicas e que eu nunca conseguiria fazer isso, e se eu não tivesse parado, estudado e entendido como é que eu conseguiria montar isso daqui como um negócio rentável com os recursos que eu tinha, eu jamais teria mudado a minha situação financeira. Tudo isso moldado por um propósito maior, por uma coisa muito grande, porque a medicina em si, pra mim, apesar de eu não ser hipócrita e ela sim servir como um trabalho, como um meio que futuramente vai se tornar essa minha forma de sustento, que hoje em dia, por exemplo, é o meu trabalho na internet, mas que futuramente vai ser o meu trabalho como médico, mas existe também uma motivação muito maior que me fez seguir por esse caminho. O próprio canal no YouTube só deu certo porque existe um propósito maior também em relação ao conteúdo específico que eu faço. Eu não escolhi falar sobre o que eu falo à toa. Todas as vezes que eu tenho a oportunidade de encontrar com algumas pessoas que me assistem aqui no YouTube pessoalmente e escutar as experiências delas e muitas vezes ter a sorte de ouvir como de alguma forma eu consegui também impactar positivamente ali dentro da história delas com o vestibular ou com outros aspectos, tudo isso pra mim
é muito gratificante. E sobre saúde eu não preciso nem falar, sem saúde a gente não chega a lugar nenhum. Então com esse vídeo eu te convido a fazer essa reflexão. O que você quer mudar na sua vida? O que é necessário para que isso aconteça? Você consegue quebrar isso em pequenas metas? Tenha certeza que essas pequenas metas você consegue cumprir ao longo do tempo. É um processo difícil, é complicado, exige sacrifícios, mas é possível. Desde que você entenda o que você está fazendo, desde que você entenda como chegar onde você quer chegar, você consegue mudar completamente a tua situação de vida. Se isso servir de motivação, seja para você continuar no processo de vestibular para entrar no curso que você sempre sonhou em entrar, ou mudar qualquer outro aspecto que você queira mudar na sua vida, esse vídeo já cumpriu a missão dele. Se você tem alguma história parecida, compartilha aqui embaixo, é muito bacana quando a gente consegue trocar essas experiências. Se você tiver qualquer outra coisa que você queira comentar também, sinta-se livre, o espaço dos comentários está aberto. Por aqui eu falo muito sobre Enem e estudos no geral, eu falo um pouquinho também sobre a vida na faculdade de medicina. Se esse conteúdo te interessa, te convido a se inscrever no canal, conhecer os conteúdos que já saíram e ficar atento para os próximos conteúdos que ainda vão sair. Eu vejo vocês no próximo vídeo e tchau!